Diante de tudo aquilo que nós já temos louvado ao Senhor nessa noite, como parte do nosso culto a Ele nessa noite, nós encontramos satisfação em quem? Parece uma pergunta óbvia, né? Nós encontramos satisfação em quem? Podem responder. Não é uma escola dominical, mas podem responder. Encontramos satisfação em quem? Cristo. Em Cristo. Por que encontramos satisfação nele? Porque Ele é suficiente. Porque Ele nos completa. A nossa alegria, a nossa satisfação está inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Antes da gente entender o que a nossa vida precisava, o que nós como pecadores miseráveis encontramos em Cristo, nós buscávamos a satisfação em outras coisas, ou até mesmo em outros lugares. Mas o Senhor, pela graça, pela soberania dEle, envia Jesus Cristo para que a nossa satisfação seja completa em Cristo. E isso, quando a gente pensa que a nossa satisfação está completa, ela é suficiente. Ela não tem necessidade de acrescentar absolutamente nada. Nada. E o que é nada? Nada. Como Paulinho às vezes brinca, note, quando ele está trabalhando lá. Nada. Absolutamente nada. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é enviado na plenitude dos tempos, conforme foi profetizado lá no Éden. Eu vou enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. Preparou todo o momento, toda a história, reservou um povo, falou o que para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Na descendência viria o Messias, o prometido, aquele que satisfaria a justiça de Deus. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o próprio João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então, antes da gente encontrar essa alegria, essa satisfação que o próprio Senhor enche o nosso coração, pelo pecado, a gente procurava coisas para nos agradar, para nos satisfazer, para nos preencher, para nos dar aquele momento de ai, como eu estou bem. Mas era só passar um momento, só passar uma noite e aquilo ia embora. E o nosso Senhor Jesus vem, paga o preço, morre, entrega o seu corpo como oferta a Deus para aplacar a justiça de Deus. Morre. Acabou? Não. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia ele vence a morte. E aí então é justamente nesse contexto que eu quero olhar com vocês para a passagem de Mateus 28, na grande comissão. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de ter vencido a morte, ele encontra com os discípulos lá na Galiléia, conforme ele tinha orientado. Mateus 28, faremos a leitura do verso 18, 19 e 20. Vamos acompanhar a leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que o Senhor, pela graça e misericórdia, através do seu Santo Espírito, ministre aos nossos corações a sua palavra. Amém? Amém. Irmãos, há 504 anos atrás, quando nós estamos olhando, comemorando a reforma protestante, como parte da síntese, como o presbítero Paulo colocou, solos Cristo, é porque havia mediadores entre Deus e o homem. E essa conclusão, essa síntese, esse sola, é colocado que apenas um mediador entre Deus e os homens. Apenas um. E quem é? Jesus Cristo. Não há outro caminho que nos leve até Deus. Quando o próprio Senhor Jesus disse, Ele disse: eu sou um caminho? Não, eu sou o caminho. Se a gente lembrar do português, o artigo definido: o caminho. Não tem vários caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Há um só mediador, o apóstolo Paulo vai dizer isso. E Jesus Cristo, sendo o mediador, Ele nos comissiona, Ele mostra, Ele aponta agora e nos dá uma tarefa para cumprir. Essa tarefa que os anjos desejaram fazer, mas foi concedida à igreja. Essa oportunidade, esse privilégio de dizer que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador, ele venceu a barreira da inimizade, que era o pecado. Ele venceu a morte, a separação eterna de Deus. Jesus, aqui com os discípulos, Ele encontra os discípulos na Galileia, porque Ele tinha orientado. Ele fala assim: vão para a Galileia que eu vou encontrar vocês, eu vou estar com vocês. E aí Jesus agora aparece, depois da sua morte e ressurreição. Ele fala agora: toda a autoridade me foi dada. O que é autoridade, irmãos? Algumas traduções talvez vão trazer como poder, mas o nosso Senhor Jesus, Ele tem autoridade e poder. Amém? O que é autoridade? Podem falar. Quando nós pensamos, toda a autoridade me foi dada, Cristo dizendo isso, o que é autoridade? Um exemplo de autoridade: os governantes. Se a gente sair daqui e encontrar um policial ali, ele é uma autoridade também, né? Ele pode pedir para a gente parar, ele precisa obrigar a gente? Não, nós entendemos que ele é uma autoridade. Se ele der um sinal para parar, nós vamos parar. A autoridade de Jesus Cristo, ela vem da parte de quem? Do próprio Deus, que entrega essa autoridade a Cristo, porque nele tudo veio a existir, e agora por completo Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro ponto, então, para memorização
dessa grande comissão, o poder de Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele. E essa autoridade, ela está acompanhada de uma ação para os discípulos. E Ele vai trazer aqui agora para os discípulos algo a ser feito. Ele vai dizer algo para os discípulos agora: vocês, enquanto estiverem indo, vão ter que realizar algo. No original, está no gerúndio, não está no imperativo, esse ide. Ele está indo. Enquanto vocês estiverem indo, aí tem um verbo que está no imperativo: fazer discípulos. Façam discípulos. Apontem que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Abram a boca para dizer que existe apenas um Salvador. Isso é o plano de Deus em Cristo, agora, no período depois do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tinha um objetivo para que as nações olhassem para Israel. Gente, o que acontece com a nação de Israel? Por que aquela nação é abençoada? Os países ao redor. Agora, com a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é agora. O povo não vai olhar mais para Israel, mas agora a igreja, aqueles que foram comprados e lavados com o sangue de Cristo, vão ir ao encontro dos gentios, dos povos que não são os judeus. E aí então vem essa ordem: enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Discípulos de quem? De quem? De Jesus Cristo. Se nós encontramos a satisfação em Cristo, nele nós estamos completos. Não tem necessidade de acrescentar absolutamente nada. Mas eu não preciso fazer outra coisa. Eu não preciso dar o dízimo. Eu não preciso fazer uma caminhada para pagar pelos meus pecados. Eu não preciso fazer absolutamente nada. O que precisava ser feito foi feito em Jesus Cristo. A ira de Deus foi aplacada em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus nos torna justos por meio da fé, que os irmãos acompanharam na semana passada. E agora que eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho a responsabilidade de fazer discípulos, de mostrar para as pessoas que eu me satisfaço em alguém. Alguém me completa por inteiro. E não tem necessidade de acrescentar absolutamente nada, porque essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. Essa ordem, que é dada pelo próprio Senhor Jesus, onde Ele falou: façam discípulos, que está no imperativo, uma ordenança, aonde o próprio Senhor, Deus, em Cristo, dá essa ordem. E se a gente pensar, quando o Senhor resolveu usar até mesmo a mula para falar em nome de Deus, o próprio Senhor que disse ao mundo: haja luz, e houve luz, Ele traz essa ordem agora: façam discípulos. Quem somos nós para não obedecer à voz do Todo-Poderoso? Quem somos nós para falar assim: não, eu não vou fazer discípulo, eu não vou pregar o Evangelho,
eu não vou anunciar que existe um mediador entre Deus e os homens. Quem somos nós? O próprio Senhor Jesus, no verso 19, ele vai falar: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele participa na obra da salvação, ele completa as pessoas na obra da salvação, tem completado desde o dia que ele deu essa ordem, até o dia de hoje. Porque a palavra do Senhor é fiel. O Senhor cumpre com cada detalhe que ele fala. Ele é fiel. Verso 18, o poder de Deus. Verso 19, poder de Cristo. Verso 19, a participação de Cristo. E ele vai dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há algo que todo aquele que nasce de novo, que nasceu, que experimentou um novo nascimento, ele anseia. É o batismo. Algo claro. Não que o batismo em si simbolize alguma coisa, ir às águas, no sentido de a pessoa mergulhou com o pecado e levantou das águas sem pecado. Aquilo ali é um simbolismo, é algo que representa o novo nascimento. Morto para o mundo, vivo para com Deus. Algo público, um compromisso público que está sendo feito naquele momento como atitude da fé em confessar Jesus Cristo como Salvador. Mas o próprio Senhor Jesus vai continuar dizendo algo aqui fantástico no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos aprendido domingo após domingo sobre a palavra do Senhor. Conheço o pastor Abner já há um tempo, tivemos até a oportunidade de trabalhar juntos. Sei que é do desejo dele em edificar a igreja baseada na palavra. E temos aprendido, de fato, muitas coisas sobre o nosso Deus. Tanto no culto, quanto no nosso momento a sós para com Deus, nosso dia a dia, no nosso momento devocional, nosso momento de oração. O Senhor fala conosco, nós nos alimentamos da palavra dele. Agora, nós precisamos ensinar aquilo que temos aprendido do Senhor. Hoje nós temos, pelo menos eu acredito que cada um tem uma Bíblia diferente. Acho que não tem duas Bíblias iguais aqui. Tamanha é a diversidade que a gente tem na informação dada no mundo de hoje. Hoje nós temos a oportunidade de transmitir o culto, temos acesso a vídeos de homens de Deus que estão pregando nesse momento em qualquer outro lugar desse mundo. Nós podemos olhar, abrir um vídeo e aprender. Cursos online, ministrados. Agora, é algo que não é natural se a gente só receber e não transmitir. Não é natural. Nós temos pelo menos 3 bebês aqui entre nós. É natural que o bebê se desenvolva. É natural que o bebê, ele coma, ele se alimente, ele se desenvolva. Assim é para o cristão. Nós não podemos ser obesos espirituais, onde nós vamos só receber, só ouvir, só entender. Vamos estar craques em todas as doutrinas, prontos em todas as doutrinas, sabendo de cor salteado. Mas se a gente não ensinar,
se a gente não fizer discípulo, se a gente não mostrar, apontar para o mundo, para quase 8 bilhões de pessoas, como nós estamos chegando agora, que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. E ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele conclui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No verso 20, nós temos a presença de Jesus. No verso 20, nós temos aquele que deu a ordem, que disse: façam discípulos, que nos comissionou. Ele fala: eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Até que o tempo se complete, eu vou estar com vocês. E a igreja de Cristo, ao longo da história, tem passado por momentos marcantes. Prova essa, estamos comemorando a Reforma Protestante, porque precisou passar por uma reforma, precisou bater de frente com o sistema religioso da época, precisou. Mas a ordem do Senhor não mudou para que a gente faça discípulo de todas as nações. A ordem do Senhor é a mesma. A ordem de Jesus Cristo, nosso Salvador, continua a mesma ao longo da história. Vão, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele fala: porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a presença do nosso Senhor, nos satisfazendo a cada dia, levantando de manhã a cada dia, aproveitando essa liberdade que nós temos com o Senhor Jesus. Mas quando nos deparamos com a oportunidade de falar para uma pessoa que está ao nosso lado, que Jesus Cristo, Ele completa, que Jesus Cristo satisfaz, que Jesus Cristo é a fonte inesgotável, é a fonte da água viva, nós nos calamos. Nós olhamos e falamos: não, eu não sou capaz de fazer isso. Deixa isso para o pastor fazer, deixa isso para o missionário que está lá entre os Yanomamis fazer, deixa isso para os homens de Deus que estão na mídia, lá no YouTube, qualquer outra rede social. Mas eu, como cristão, não, eu não consigo, eu não posso, eu tenho dificuldade, eu travo, E nós começamos a inventar desculpas, ao invés de obedecer aquilo que o nosso Senhor, a pessoa que nos satisfaz, a pessoa que nos completa, que temos experimentado a cada dia a presença dele nas nossas vidas, nós nos calamos ao anunciar isso para o mundo. Verso 18, poder de Jesus. Verso 19, a participação de Jesus. Verso 20, a presença de Jesus. Os 3 P's da grande comissão, para ficar fácil da gente memorizar e lembrar no dia a dia, para anunciar a esse mundo que tem buscado a satisfação em tantas coisas, seja no trabalho, seja
nos bens materiais que tem, seja nos status, né, que a vida oferece, a vida moderna oferece, seja nas pessoas, seja no próprio filho. Nós precisamos, como discípulos do Senhor, fazer discípulos. Essa tarefa, como eu já disse, é da igreja, é nossa responsabilidade fazer discípulos de todas as nações. Para encerrar, gostaria de pensar com os irmãos quando Jesus falou: assim brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que contemplam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O próprio Senhor Jesus falou isso durante o Sermão do Monte. E como nós temos dentro das 5 solas, só lhe deu glória, toda obra de fazer discípulo é para a glória de Deus. Anunciar, fazer missões, evangelismo é para a glória de Deus. E como incentivo aos irmãos da Igreja Batista Reformada aqui de Ouro Fino, que tem a agenda, o culto evangelístico de ir à praça e louvar, então é tão gostoso a gente poder olhar para isso e ver os irmãos anunciando que há um Deus que merece toda a honra e toda a glória. E ao longo desse 1 ano, vários cultos eu pude acompanhar pelo grupo do WhatsApp. Algo tremendo que foi feito. E aqui o incentivo de continuarem fazendo isso. Mas também a nossa responsabilidade como cristão. Porque fazer discípulo não é uma agenda, não é uma atividade apenas da igreja, realizada num determinado domingo para fazer esse culto. É na segunda-feira, a hora que a gente for trabalhar, as pessoas que a gente tem contato na escola, as pessoas que a gente tem contato os nossos vizinhos, no nosso trabalho, as pessoas que a gente se depara no dia a dia, a gente poder falar que há apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. O Evangelho da reconciliação nos foi dado, como diz o apóstolo Paulo. E agora nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou. E foi confiado isso a nós, como igreja. É responsabilidade nossa. A hora é agora. É agora. Nesse momento de pandemia, deparamos com muitas pessoas próximas de nós que partiram. Irmãos em Cristo, partiram com o Senhor, mas há pessoas que partiram sem Cristo, e essa responsabilidade é nossa. E talvez nós somos tentados a pensar nos números que nós conseguimos, né? Pensar nas pessoas que, eu apresentei o Evangelho para fulano, beltrano, para várias pessoas. Eu consegui levar, mostrar, apresentar o Evangelho para várias pessoas. Mas quantas pessoas não foram? Porque talvez eu não tenha falado. Quantas pessoas não foram impactadas com o poder da palavra, com o poder do Evangelho? Porque eu, na hora de anunciar a mensagem da salvação, eu me calei. Eu fiquei quieto. Eu preferi, acho que eu não vou falar nada. Ou até mesmo de viver o Evangelho.
no meu trabalho. A gente é tentado a pensar nos números que nós conseguimos realizar, mas nós acho que a dinâmica é outra. Quantos não ouviram porque nós não nos posicionamos? Ou quantos se perderam porque nós não nos posicionamos? Como igreja, a tarefa é nossa. Porque nós falamos muito na glória a Deus. Como consequência, a vida da pessoa, ela é transportada do império das trevas e vai para o reino da maravilhosa luz. Mas o objetivo da gente fazer discípulo é a glória de Deus. Então, tendo e experimentado que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, nós não podemos nos calar. Nós devemos anunciar: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o único, Ele é suficiente. Eu me deleito em Jesus Cristo, porque é só nele que eu encontro, é só nele que eu me completo, só nele que há deleite, que há prazer, é só em Jesus Cristo. E a nossa geração precisa saber disso. Que o nosso Senhor, pela graça e misericórdia dele, por meio do Santo Espírito, abra a nossa boca, para que a gente faça discípulos, que sejamos discipuladores, e que essa igreja continue sendo missionária, cumprindo a grande comissão, alcançando, através das programações, mas mais através das nossas vidas, no dia a dia, com as pessoas, ouvindo, falando, apresentando, que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Amém. Ele é o mediador. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa noite, pelo rico privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra, traduzida na nossa língua, Pai, para ouvir a Tua voz e o Teu Santo Espírito ministrar aos nossos corações, ó Deus. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque irmãos do passado não pouparam, ó Deus, esforços para que o Evangelho fosse apresentado, ó Deus, e chegasse até nós aqui, no sul de Minas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque eles não olharam para si mesmos, mas eles avançaram, ó Pai. Avançaram por causa da Tua glória. Avançaram, ó Deus, porque entenderam que eles precisavam fazer discípulos, ó Deus. E desde então, ó Pai, nós temos a oportunidade de, nesta noite, aqui em Ouro Fino, cultuar o Teu santo e poderoso nome. Cantar louvores, ó Deus, que bendizem a Tua pessoa. Prestar esse culto, ó Deus, porque Cristo nos coloca, ó Deus, diante do Teu altar de graça, ó Deus. Obrigado pelo rico privilégio, ó Pai, de poder cultuar o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, ó Pai. Deus, Supremo Criador, trabalha nos nossos corações, para que sejamos impulsionados a viver o nosso dia a dia, prontos, à medida que a gente estiver indo, fazer discípulos, ó Pai, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, as pessoas que a gente tem contato, na nossa família, apresentar que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Apresentar o Evangelho da reconciliação, que o Senhor estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória nessa geração, ó Pai.
Ó Deus, vários irmãos têm experimentado do Senhor a orientação de fazer o teu nome conhecido, de largarem tudo, ó Pai, para anunciarem, avançarem em prol do teu reino. Desperta no nosso meio, ó Deus, levanta-nos no nosso meio, homens e mulheres, ó Deus, do Senhor, para fazer o teu nome conhecido até os confins da terra, Pai. Temos pelo menos 3 crianças aqui, ó Deus, nessa noite. Pedimos para que o Senhor use-os também na geração, que o Senhor nos dê sabedoria como pais, ó Deus, de ensiná-los, ó Deus, no caminho do Senhor, para que façam discípulos, ó Deus, e vão como flechas, como diz o salmista, ó Deus. Pedimos isso a Ti, porque somos gratos ao Senhor, e já não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor, ó Deus, e queremos fazer isso com toda a nossa força, para a Tua glória, tão somente. Pedimos isso no nome do único mediador que há entre o Senhor e os homens, Jesus Cristo. Amém.